Olá pessoal, hoje vou trazer vídeo de opinião. O primeiro livro que eu vou falar não é um livro isolado, é uma peça de teatro do Oscar Wilde chamada Vera, os Nihilistas, que eu li numa coletânea de obras do Oscar Wilde, das edições da Relógio d'Água. Já vos mostro qual é a edição. O segundo livro é o livro que eu terminei do Edmund White, A Vida Privada de um Rapaz. Vamos então ao livro do Oscar Wilde. Como eu vos disse, não é um livro isolado, é uma peça de teatro e é a primeira peça de teatro que o Oscar Wilde alguma vez escreveu. Chama-se Vera, os Nihilistas e está aqui neste livro. Este livro, além das peças de teatro do Oscar Wilde, tem o retrato de Dorian Gray e tem alguns contos. Portanto, eu do Oscar Wilde nunca tinha lido uma peça de teatro. Só tinha lido o retrato de Dorian Gray, o De Profundis e tinha lido também alguns contos, os que estão por acaso nesta edição. Este Vera, os Nihilistas, foi a primeira peça de teatro do Oscar Wilde, que foi a palco pela primeira vez em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1883 e que foi uma tremenda desilusão e um fracasso. Um dos críticos definiu a peça como Vera Bad, fez aqui um trocadilho com o título da obra. Eu posso dizer que gostei bastante. Para a primeira obra é sensacional e realmente quem nos dera escrever assim uma primeira tentativa. Não sei se vocês sabem, mas o Oscar Wilde era mais conhecido como dramaturgo do que propriamente como romancista. E eu então tenho as grandes obras dele ainda por ler, tenho bastante ainda por ler. Esta Vera, os Nihilistas, passa-se na Rússia e fala sobre uma personagem, Vera, que foi inspirada numa pessoa que realmente existiu no século XIX na Rússia, chamada Vera. Agora não vos sei precisar o apelido, mas vou deixar aqui em baixo. E que era uma revolucionária. Esta nossa Vera da peça é uma assassina, uma conhecida assassina das forças do czar, que realmente andam atrás dela. E o objetivo dela e do grupo dela, o grupo dos nihilistas, é derrubar a monarquia e acabar com o czar. Eu não vou contar muito de como é que ela chegou aqui a esta posição, nem de como é que termina, obviamente. Vou só dizer que é uma peça trágica e cómica e o final é bem dramático, eu gostei muito disso. Muito simples de ler, vocês não precisam ter um grande conhecimento da história da Rússia. Aliás, o czar aqui nesta peça chama-se Ivan. Eu, pelo menos da pesquisa que fiz, não vi nenhum czar Ivan no século XIX. Aliás, o único que eu conhecia era o Ivan o Terrível, que não era ainda da altura dos Romanov. Portanto, não seria esse que esta peça do Oscar Wilde se estaria a referir. Aliás, a Vera em que ele se inspirou era do século XIX. É uma peça que vale a pena de ler. Obviamente que acredito que o Oscar Wilde tenha produzido muito melhor, mas gostei bastante. E foi o primeiro passinho para ler o teatro do Oscar Wilde, que realmente foi aquilo que o tornou célebre. Isso e a poesia. Recomendo. Mais uma vez, bem dramática, bem romântica, portanto também não me surpreende que os críticos na altura tenham desdenhado um bocadinho dela, porque também já deviam estar fartos de tanto romantismo e tanto melodrama, mas eu gostei bastante. Vamos então ao próximo livro. O outro livro que eu li foi o livro do Edmund White, A Vida Privada de um Rapaz, e foi um dos livros que eu trouxe da Biblioteca Almeida Garrett. Este foi um livro que o Edmund White publicou em 1982, e se vocês me perguntarem como é que eu cheguei a ele, eu sinceramente não vos sei dizer. Não é um livro popular, portanto eu nunca vi ninguém lê-lo cá em Portugal, também não vi nenhuma opinião no YouTube, não vi nenhuma resenha, mas é um livro e um autor que nos aparece bastante se vocês fizerem pesquisas na internet. Vocês já sabem como é que isto funciona. Vocês começam num livro e se vocês precisam esse livro na internet ou um determinado autor, vocês, passada meia hora, já estão num sítio completamente diferente. E acho que foi isso que aconteceu com o Edmund White e foi assim que eu fiquei a conhecê-lo. Portanto, se vocês pesquisarem grandes clássicos da literatura LGBT, algo assim do género, vocês inevitavelmente vão se deparar com o nome do Edmund White. E este livro, A Boy's Own Story, é o título original, foi publicado então ali no pico da pandemia do vírus da SIDA. Portanto, imagino que o impacto da obra tenha sido magnificado ainda, especialmente por causa dessa situação lastimável. Eu gostei bastante do livro. Posso dizer que é um livro bastante explícito também. É escrito na primeira pessoa, de alguma forma há de ser autobiográfico, porque o autor também, ele, é homossexual. E o livro começa com um personagem, o nosso personagem principal, estamos sempre na voz dele, de 15 anos, que está-nos a relatar um período de férias de verão em que ele está na casa do pai e da madrasta e eles recebem um casal amigo que por acaso também tem 2 filhos menores e fala da relação que ele depois estabelece com esses 2 miúdos, especialmente o mais velho, que se chama Kevin, que tem 12 anos, e a forma como depois, na parte da noite, enquanto toda a gente está a dormir, eles começam uma relação amorosa e uma espécie de despertar sexual. Uma espécie não, um despertar sexual mesmo.
muito explícito, portanto não fica nada por dizer, vocês sabem exatamente o que é que estes dois miúdos, um que tem 12 anos e o outro que tem 15, estão a fazer, e a partir daí, isto tudo é o primeiro capítulo, a partir daí vocês voltam um bocadinho atrás e apercebem-se de como é que começou o despertar sexual deste personagem principal, a relação que ele tem com o pai, com a mãe, com a irmã, a forma como ele depois lida e encara o desejo sexual e a atração por outros homens, e depois todo o percurso dele na escola, a relação com os amigos, a eventual ida a um psiquiatra para tentar perceber-se, mas vocês ficam a perceber que quem precisaria de ajuda, se calhar era este psiquiatra, a ida para um colégio privado, se calhar não pelas melhores razões, a forma como ele engana determinados professores, a própria relação que ele depois estabelece com determinados professores, e vocês já estão a ver que é tudo muito explícito, muito promíscuo, talvez, mas ao mesmo tempo muito interessante. Apesar de tudo, não foi um livro que eu tenha amado, não é? Não terminei o livro desejoso de continuar esta série, porque não vos disse, mas isto é uma série de 3 livros, acaba por ser uma trilogia. Eu só não sei até que ponto é que elas estão interligadas. Se no segundo livro voltamos à história deste personagem, ou se realmente é uma ligação muito mais ténue entre os livros. Eu gostei, mas como vos estava a dizer, não fiquei desejoso de continuar já para o segundo livro. Apesar da Biblioteca do Porto ter os 3 livros. Acho que os vi pelo menos aos 3 lá. Apesar de tudo, gostei, então, como eu estava a dizer, mas se tivesse que recomendar livros desta categoria, deste tema, obviamente iria mais para o Maurice, que eu vi que estava muito em voga. Apesar de tudo, acho que eram livros que deveriam estar disponíveis no mercado português e infelizmente não estão. O livro não está publicado, vocês não têm forma de o ler, a não ser pela biblioteca, não é? Comprando em segunda mão ou então lendo na língua original. Vale a pena. Eu vi algumas opiniões que o comparavam ao livro do J.D. Salinger, The Catcher in Rye, À Espera no Centeio. Eu realmente vi aqui algumas comparações entre o personagem principal e o Holden Caulfield, mas ao mesmo tempo eu acho que é mais fácil simpatizar com o Holden. Em todo o caso, é um livro que vos vai prender em determinadas situações, especialmente se vocês gostarem de temas da literatura. Há aqui um momento em que o personagem decide aprender alemão só para ler a obra do Hermann Hesse, e eu gostei bastante dessa passagem, e até posso ler-vos. Ou para ler, por exemplo, a vontade que ele demonstra em ler a obra completa do Balzac, a forma como depois a paixão que o escritor tem pela obra do Rimbaud influencia a própria personagem principal, que também tem aqui uma espécie de vontade de ver replicada a relação que o Rimbaud tinha com o Verlaine na sua relação com os adultos. Achei isso bastante curioso. E vale a pena por estes tópicos. Tudo o resto acaba por ser não tão impactante como se calhar o livro gostaria de ser. Imagino que tenha tido um impacto bem mais forte então na época em que foi publicado do que propriamente nos dias de hoje. Já não surpreenderia muita gente. Gostei. Vou ler-vos então aquela passagem do Hermann Hesse, porque ele faz aqui uma descrição bem curiosa do Hermann Hesse e dos seus livros. Vou então começar. Pouco tempo depois de os ter conhecido, Fred e Marilyn decidiram que eu tinha de aprender alemão a fim de ler os romances de Hermann Hesse, a maior parte dos quais estava ainda por traduzir. A mescla que havia na obra de Hesse, de suicídio, misticismo e ambiguidade sexual, lançaram-os num vazio absolutamente excitante. Lê-lo, diziam, era como estar num avião acima da respirável estratosfera. Essa não era saudável. De facto, ressumava das suas páginas um cheiro a decadência. Essa não era razoável, nem sequer sensato. Mas eles não paravam para confrontar as palavras do escritor com o que sabiam ser verdade, e tudo porque o idolatravam, e idolatravam-no porque essa era para eles uma fuga à experiência e um bilhete para o mágico teatro das sensações inteiramente inventadas. Em vez do torpor da vida de todos os dias, essa impelia-os a uma busca disciplinada, mesmo que o grau que oferecia fosse um vaso etéreo e envenenado. E pronto, como vocês podem ter percebido por este pequeno excerto, o Edmund White sabe escrever muito bem e a tradução também é muito primorosa. Vale a pena ler se a vocês vos interessar o tema, então, LGBT, toda esta temática da homossexualidade, se vocês quiserem ter uma espécie de ter esta perspectiva cronológica de como esta literatura se foi desenvolvendo ao longo dos anos. Vale a pena por esse aspecto. Pronto, por hoje está. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei uma tag original. Espero que vocês gostem. Algo divertido. Realmente vocês sabem que as tags é precisamente para isso, não é? Para se calhar mostrar livros que ainda não mostramos, não tivemos oportunidade, livros novos, livros lidos, livros comprados, coisas assim do género. Deixem-me então nos comentários o que é que vocês terminaram recentemente e vemo-nos então no próximo vídeo. Tchau, pessoal!